Boa noite, pessoal. 9 horas em ponto. Entrei aqui, a gente está utilizando hoje o Google Meeting. Então, boa noite, Osmar Calado. Osmar Calado, Boa noite. primeiro a falar. Boa noite. Boa noite, quem fala? Tio? Boa noite. Boa noite. Galera participando, top. Então, todo mundo me ouvindo, então, né? Sim. Sim. Show de bola. Sim. Olá, pessoal, boa noite. Sim. Boa noite, Vanderlei. Olá, Ana Catarina, manda até um joinha assim. Beleza. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para mais um encontro. O encontro hoje vai ser diferente, vai ser uma aula mesmo, né? Quem vai dar essa aula é a Luciana, ela vai dar os fundamentos do SAP, e é uma aula muito importante para vocês aqui clarearem ainda mais o que é o SAP. Então, a gente vai fazer essa semana toda, cada dia vai ser um módulo. Hoje vai ser os fundamentos do SAP, o basicão, assim, né? O que a gente precisa saber do mínimo para a gente conseguir ingressar aqui para trabalhar com o SAP. A Luciana quem vai dar essa aula, a gente vai dar aqui mais uns 3 minutinhos, hoje a gente não vai prolongar demais não, senão a Luciana não consegue dar a aula dela. É uma média aqui de 1 hora, vocês vão ver que é uma aula que prende muita atenção da gente, então o tempo vai passar muito rápido. Vocês que estão em frente do computador aí, vai conseguir ter uma melhor visualização. Eu já vi, tinha alguém aí que estava no celular, no carro, parece, não lembro quem. Acho que era o Vanderlei, não sei. Mas não tem problema, se é a única forma que você consegue, não tem problema, Vanderlei. Tá, mas quem estiver no computador vai ter uma melhor percepção. A Vanderlei mesmo. Sou eu, sim. É que eu saí de um evento agora, o jeito foi sair e passar para dentro do carro. Cara, tá ótimo. A gente tem que trabalhar com, né, com o tempo, o local que a gente tiver. Ah, o Fagner também, era o Fagner também. Não tem problema, o negócio é vocês participarem, não tem estresse, não. Vocês aqui, já tem alguém aqui que já trabalha com SAP? Eu não sei se a Renata, eu acho que a Renata já está matriculada, né, Renata? Eu acho que a Renata já está matriculada, se eu não me engano. Ainda não. Então, bora lá, Renata. Por que acontece, pessoal? As vagas, elas já terminaram, né? Só que nós abrimos aqui mais 4 vagas. Então, nós já temos aqui 20 participantes. Matriculada, isso. Está matriculada. A Renata já foi esperta, já está matriculada. Só não trabalha ainda. Tem mais alguém aqui que já trabalha com SAP ou em alguma empresa que tem o SAP? O que é o legal vocês fazerem, né? Se vocês trabalham numa grande empresa, pergunta qual que é o sistema que eles usam, porque acontece muito, mas é muito mesmo. As pessoas chegam aqui, não faço ideia do que é o SAP. E aí trabalham numa empresa de grande porte que tem o SAP. Só que, às vezes, você não vê, porque você está utilizando, por exemplo, um browser da internet, né, o Google Chrome, Internet Explorer, está ali logado no sistema, está trabalhando no SAP, imputando informações, vendendo algum produto, cuidando de estoque, recursos humanos, e aquilo ali é o SAP. E muitas pessoas não sabem. O Alex está aqui, ó, falando que ele já estuda o SAP, mas está no básico. Mas é isso aí mesmo, Alex. Todo começo, né, todo início, ele é como o próprio nome diz, do começo. Não tem outra forma de começar, né? O importante é que você já tem o interesse e está estudando já. E agora é entrar aqui nas formações da SAP Academy para a gente poder fazer, né, se tornar um especialista. Então, nós vamos fazer essa sequência de aulas. Então, não vão ser lives, não vão ser masterclass, vão ser aulas que vocês vão aprender conteúdo, vão logar no SAP, né? Não vão logar porque não estão nas turmas, mas, por exemplo, a Renata Ellen, por exemplo, ela já vai conseguir logar no SAP, porque ela já recebeu ali todas as orientações para acessar o SAP. Tá bom? Vamos ver aqui, ó, Ana Catarina. Já trabalhei alguns meses com o SAP, ó, top. Então, você vai tirar isso aqui de letra hoje. É o meu sonho migrar, o Alex está falando aqui, ó, é meu sonho migrar para essa área e sair do subemprego, legal. Né? Subemprego é um emprego digno, como é, mas muitas vezes não nos permite aqui a realizar alguns sonhos, e muitos deles até básicos, né?
Por exemplo, colocar um filho em uma escola particular, não quer dizer, não é básico, né, gente? Mas pronto. Umas coisas que fazem um pouquinho de diferença, né? Nem tanto, porque eu estudei na escola pública, e estou aqui, estudei na escola pública a minha vida inteira, tô aqui. Acho que vale mais da iniciativa nossa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Porque hoje como é que vai ser? Eu não vou ficar aqui até o final da aula. Então, estou só fazendo essa entrada aqui, essa introdução, e daqui a pouco eu deixo aqui, entrego o bastão aqui para a Luciana. Mais 2 minutos no máximo aqui, entrego o bastão para a Luciana. Tá? Alguém levantou a mão, é o Fagner. Fagner, se quiser falar, não sei se eu tenho que... Não sei se a Priscila aí me ajuda, se eu tenho que... Ô Fábio. Claro, Fagner, diga. É só compartilhar uma coisa aí que eu acho que é do interesse de todos. Essa semana eu estive procurando, aqui em Portugal, eu moro em Lisboa, né? Igual você. E aí estive procurando aqui qual os trabalhos que mais bem pagam aqui em Lisboa. Ótimo. E o SAP apareceu em 4º lugar. Sim. O que ficou acima do SAP só é a mesma questão de programação, alguma coisa na área de programação e os gestores de alta patente aqui de Portugal, alguma coisa assim. Exatamente. Sim. O SAP era o 4º mais bem pago aqui de Lisboa, de Portugal. Era só isso. E para você ter uma ideia, né, Fagner, por exemplo, o SAP, ele está além até de diretorias de empresa mesmo, né? Eu acho que o SAP, o único diretor que ganha mais do que um consultor da SAP, por exemplo, um diretor de uma grande empresa é um diretor financeiro, porque é uma responsabilidade muito grande e ele é o responsável por alavancar, escalar os negócios. Então, é um dos únicos. Os outros, provavelmente, você falou da área de programação e tudo, está ligado à área de tecnologia, né? Então, ou seja, eu não conheço o Fagner, né, pessoalmente, ele mora aqui na mesma cidade que eu, na verdade eu estou em Oeiras, o Fagner está em Lisboa, que é colado, na verdade, né, região metropolitana. Na verdade, eu moro em Oeiras. Eu moro em Oeiras. Ah, é? Onde você mora aqui? Linda Velha. Ah, top, sim. Eu morei ali no Alto do Algés, né, meu filho estudava ali perto do Pingo Doce, atrás do Pingo Doce ali, numa escola particular que tem ali, e depois, mas eu morando aqui, então eu tinha que fazer todo esse trajeto. Eu estou mais aqui próximo do shopping em Oeiras Parque, onde é que eu moro. Ah, ok. Então, obrigado pela informação, viu, Fagner? Então tá aqui o Fagner, né, gente, o depoimento do Fagner, que fez essa pesquisa, não sei se mais alguém fez. O SAP não é conversa para boi dormir, é uma das profissões que mais bem pagam no mundo, tá? É isso aí, né, Jadson? Já está com a câmera ligada, já balançou a cabeça ali. Bom, gente, então acho que eu vou convidar aqui a Luciana, eu não sei se tem como colocar nós dois aqui, para a gente já ver vocês colocarem a mão na massa aqui, ó. A Sueli também está falando aqui, deixa eu abrir o chat aqui. A Sueli está... A Osmar trabalha do lado do... Eu já estou aqui, prontinha para começar. Então, nós já vamos para não atrasar muito essa aula aí. A Sueli também escreveu um SAP FI, top, já trabalhei na Contabilidade do Brasil. Então, Sueli, ó, vai tirar de letra, não tinha escolha melhor para vocês. Então, só reforçando, eu já vou dar aqui o boa noite e a seguir já vou passar o bastão para a Luciana, mas só reforçando, nessa semana, então, não perca nenhum dia, que é o que vai fazer mais sentido para vocês, de todo esse percurso que vocês estão conosco, são essas aulas, que vocês vão conseguir ver o SAP por dentro, vão ver a Luciana trabalhar aqui agora, né? O que é isso, o que é o SAP, vai saber dos fundamentos, e na quinta-feira nós vamos apresentar para vocês o plano de negócio. Aqueles que tiverem já quase que decididos, chamem a Priscila, porque, infelizmente, nós só temos mais 4 vagas, que foram vagas que a gente abriu de última hora, porque as vagas foram, de verdade, encerradas. Então, não percam tempo. Logo depois aqui, se vocês já tiverem tomado a decisão, chama a Priscila e garante a vaga de vocês. Então, bora lá. Luciana, boa noite, minha querida. Boa noite. Estou vendo sala lotada, que delícia, eu adoro sala lotada. Hoje não tem blá, 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 não tem. Hoje é aula mesmo, é pau na máquina, tá? A gente vai mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha didática, vou mostrar para vocês um pouco da minha dinâmica, vou apresentar para vocês a equipe, vou apresentar para vocês o curso e vou apresentar para vocês como é que a gente trabalha e o que vocês vão aprender quando vocês começarem a estudar com a gente, né? Me apresentando brevemente, tenho 43 anos, no Brasil eu era enfermeira,
Aqui em Portugal, eu não me dei bem com a enfermagem, todo mundo já me conhece. Gente, ontem eu estava no supermercado, um aluno veio falar comigo, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Não sei nem se ele está na sala, mas se ele estiver, obrigada. Como é que a gente vai fazer? Eu vou falar feito uma maritaca, que vou falar bastante aqui, e quem quiser me interromper durante a minha fala, levanta a mão, tá? Tem uma mãozinha aqui no status bar de vocês. Eu vou começar a compartilhar minha tela daqui a pouco, mas tem assim, levantar a mão. Então, se quiser falar, se quiser interromper durante a minha fala, levanta a mão que assim que eu concluir o raciocínio, eu já passo para vocês, tá bom? Sou apaixonada por SAP, amo muito o que eu faço. Estou indo para o meu segundo, estou indo não, né? Já estou no meu segundo projeto, é um projeto de sustentação, um projeto grande, gostoso, e assim, é muito legal, gente, é muito legal. Para quem está fazendo migração de carreira, eu falo para vocês aqui, existe vida após a migração de carreira, tá? Então, pau na máquina, não tem muito o que falar, vamos embora. Espero que vocês gostem da apresentação. Tchauzinho para vocês, só me despedir. Tá aqui, tá, Lu? Ó, tchauzinho para vocês. E a gente se vê, então, durante essa semana e também na quinta-feira. Assista a aula completa ali. Hoje não faz muito sentido eu ficar aqui até o final com vocês, mas vou estar aqui escutando a aula junto com a Luciana, tá bom? Ó, um beijão no coração de todos vocês, viu? Então, a gente começa aí falando que hoje a gente começa o nosso primeiro dia do SAP Experience. Esse projeto foi gerado pela equipe da SAP, para vocês terem mais contato de como que são as nossas aulas, como é que a gente trabalha e o que a gente vai mostrar para vocês e como que a gente mostra para vocês durante a academia, né? Eu vou pedir para todo mundo mutar o microfone, não sei se tem alguém com o microfone aberto, mas peço por gentileza para mutar o microfone, senão eu começo a me ouvir. A aula de hoje, a gente vai falar sobre fundamentos do SAP. Eu trouxe uma aula bem diferente da que tem lá no SAP para iniciantes. Tem alguns pontos em comum, mas assim, tem bastante coisa diferente do SAP para iniciantes, porque quem viu o SAP para iniciantes e está aqui, né, Sueli, vai torcer o nariz e falar assim, mas lá vai falar, a Luciana falar de fundamentos de novo. Não, vamos falar sobre outras coisas, porque assim, o SAP ele é muito grande, então tem muita coisa para a gente falar aí de fundamentos, né? Quem é o time ASAP? O time ASAP é o Fábio, que vocês viram, o time ASAP é a Priscila, que vocês já conversaram com ela, o time ASAP é a Luciana, que vocês estão vendo, é o Rodrigo Campolina, que vocês vão ver amanhã, é o Rodrigo Oliveira e é o Fábio Silva, que só por acaso é meu marido, e esse é o time ASAP. Por trás desse time ASAP tem a Krishna, que trabalha no nosso RH, tem o Vitor, que trabalha no nosso marketing. Um beijo, Vitor. A gente tem o Kaique, que é o nosso braço de suporte técnico, que saca tudo e que salva a gente sempre. Então, nós somos o time ASAP, e a gente está aí no mercado já na 10ª turma de formação de consultores SAP. Com muito, muito, muito amor no coração, tá, gente? Que a gente forma profissionais aí para o mercado e dá uma alegria muito grande da gente ver os nossos alunos sendo absorvidos. E, graças a Deus, isso entrou numa crescente e a gente está feliz da vida porque a gente começa a ver, assim, muita gente sendo absorvida pelo mercado de trabalho. Isso traz uma felicidade enorme para a gente. Então, a gente está aí na 10ª turma de formação. A gente dá aula para vocês à noite, eu dou aula, o Fábio dá aula, os meninos dão aula para vocês, mas a gente atende vocês todos os dias no suporte. Tem um suporte via Google Chat, quem é aluno do Iniciantes já falou com a gente no suporte. A gente atende vocês também por uma plataforma de aluno, que vocês vão abrir ticket, conversam com a gente como se estivessem num cenário realmente de atendimento SAP.
Então, para trazer mesmo essa similaridade para a aula. A apresentação não está correndo, não? Vocês não estão vendo, não? Então sim, está correndo, sim. Está correndo. Agora tá. Pronto. Então, a gente trabalha no suporte todos os dias, de 2 às 6 da tarde, tá? Todos os dias a gente está lá no suporte com os alunos da ZAP. Ou então de 10 às 14 horas BR, tá? Agora mudou o fuso horário, então agora a gente está de 11 às 15 ou de 14 às 18. Mas a gente acaba atendendo os alunos final de semana, feriado, à noite, não tem tempo ruim, não, tá? A gente atende realmente conforme a demanda. E como é que funciona? A aula de MM, a galera que vai fazer a especialização em MM, a aula é segunda, quarta e quinta, de 21 às 23 horas. Ou de 18 às 20 horas, horário do Brasil, e a gente começa na segunda-feira, agora, e a gente termina no dia 25 de janeiro, tá? O pessoal que vai para a Academy de MM sabe que dura aí entre 1 mês e meio a 2 meses. A gente tem algumas aulas aos sábados também. Sábado agora, por acaso, vai rolar um workshop de gestão de projetos muito bacana, que a gente desenha ele com muito carinho, que fala sobre metodologias ágeis, que fala sobre o mundo dos projetos SAP, como é que os projetos SAP funcionam e como é que a gente pode se posicionar enquanto gestor de projetos dentro desse mercado. Então, a gente tem workshops, dentro da Academy de MM a gente faz mesão AMS, a gente vai dar no final da aula, a gente vai ter uma dinâmica aqui de mesão AMS para vocês darem uma olhada e a gente discutir sobre. A gente faz sala de guerra também, então, assim, as aulas são bem dinâmicas, tá? Quem já foi, quem vai ser meu aluno de MM, se prepara, porque as aulas são dinâmicas, a gente conversa bastante, a gente puxa muito por vocês, porque a gente sabe que é um investimento alto e vocês precisam ter retorno, e a gente quer formar profissionais independentes e autônomos no mercado de trabalho. Então, assim, isso é muito importante para a gente, e a gente tenta aí se virar nos 30. Essa semana mesmo tem, quarta-feira, agora tem mesão AMS da turma que está terminando, e eu já fico em cima dos alunos desde semana passada. Olha, manda um relatório para mim que eu preciso preparar o mesão, e assim, é retroalimentado, é muito bacana, gente. Eu adoro muito, muito o que eu faço com muito, muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. A turma de FI vai começar também na segunda-feira, né, Sueli? A turma de FI vem aí com tudo dessa vez, né? Porque a gente está aí de segunda a quinta-feira, de 20 a 23 horas, dá 1 mês e meio de curso, tá? De 20 a 23 horas. Vai começar no dia 25 e está com previsão de término logo depois do Natal e Ano Novo. Lembrando que essas previsões não incluem o estágio supervisionado, tá? Depois dessa previsão ainda entra o estágio supervisionado, que dura aí, na galera do MM, dura 30 horas, é um projeto que a gente desenvolve do início ao fim de implementação do módulo de materiais, e o de FI a gente aprende a parametrizar um plano de contas. Então, assim, é bem bacana também. A gente ainda tem aí a turma de ABAP, que ficou perdida aqui atrás na minha apresentação, mas a turma de ABAP vai começar na segunda-feira também, são 100 horas de curso com Rodrigo Oliveira, também começando agora na segunda-feira, com previsão de término no dia 25 de janeiro, e depois disso começa um estágio também. Durante a academia, vocês vão ter acesso ao SAP, é um SAP versão SCC 6.0. Eu vou explicar o que é essa versão, um EHP 8.0, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? O servidor não cai. É muito bom o nosso servidor mesmo. E a gente também está dando manutenção no servidor aí, nos horários assim de menos, que os alunos estão estudando menos. Então, assim, está ficando bem bacana o servidor para vocês. Aplicando umas notas SAP. Então, o servidor está assim, bem esperando a turma nova para começar.
E sobre o curso é ao vivo. Gente, quem está com o microfone aberto, muta o microfone, por favor. Eu estou escutando as panelas baterem aqui no meu ouvido. Como compartilhar minha tela no Google Meet? O curso é extremamente interativo, como vocês vão ver. A gente interage o tempo todo realmente. Então, dá para acompanhar o curso do celular? A gente diz que dá, mas assim, a gente pede para vocês com o maior carinho do mundo que não acompanhem o curso pelo celular, que acompanhem o curso pelo computador, pelo notebook, pelo portátil. Não precisa ser um computador de última geração, pode ser um computador bem tranquilo, com pouca memória RAM, com pouca memória física também, porque o SAP ele é um front-end que vai apontar para um servidor, então ele não precisa de muita memória nem de muita coisa para funcionar, não, tá? Ele só não funciona no celular. Eu tenho uma aluna agora nessa turma que está terminando, que a webcam dela está quebrada, e ela faz o curso falando comigo pelo celular, e quando ela precisa compartilhar a tela, ela compartilha do portátil, do notebook. Então, assim, é muito legal porque a gente precisa realmente interagir com vocês o tempo todo. Então, são exercícios que vocês têm que fazer ao vivo e a gente vai corrigindo, vai guiando vocês. São dinâmicas que a gente vai mostrando para vocês e vocês vão seguindo. Então, assim, dá para acompanhar do celular? Fica bem difícil, mas se não tiver jeito, mas a gente recomenda que acompanhe sempre no notebook, tá bem? As aulas são gravadas, a gente trabalha com vocês todas as aulas ao vivo, elas são separadas por data e por assunto. Então, tem dúvida de como é que faz um cadastro de um dado mestre de material, tá lá, cadastro dado mestre de material, acessa a aula gravada. A plataforma que a gente usa é o Classroom, e elas estão disponíveis 1 ano para vocês, tá? Para vocês consultarem quando vocês quiserem. A gente coloca bastante material na Classroom de vocês também. O pessoal que teve acesso aí ao SAP para iniciantes viu que a gente tem bastante material na Classroom do SAP para iniciantes mesmo. E, assim, é uma coisa que a gente tem bastante cuidado com o material que a gente apresenta para vocês. Então, existe uma apostila, sim, mas além dessa apostila, a gente ainda passa muito material por fora para vocês também, para auxiliar aí na formação de vocês também. E a gente deseja a todos vocês uma excelente formação, mesmo que só vai fazer essas 4 aulas com a gente, mas não perde não, faz as 4 aulas, começa hoje comigo e vai até quinta-feira com o Rodrigo de ABAP. Hoje sou eu, amanhã é o Campolina, quarta-feira sou eu de novo com MM, quinta-feira é o Rodrigo com ABAP. Então, não deixem de acompanhar. É 1 horinha só, é bem tranquilo. A gente vai fazer algumas dinâmicas juntos para vocês terem noções de SAP mesmo. No final tem certificado, podem cobrar que a gente vai dar um certificado do SAP Experience para vocês. E é um certificado bem bonitinho, então dá para colocar lá que pelo menos o básico do básico vocês pegaram. Então, assim, já é um diferencial. E sejam bem-vindos, é um portal que se abre, né? E a gente vai conversar ao longo deixa eu ver quantos minutinhos a gente tem, a gente vai conversar ao longo desses minutos aí, vocês vão ver o que um profissional de SAP faz. Aqui eu não coloco um consultor SAP, tá? Eu coloco um profissional SAP, profissional de SAP, ele faz, porque não é só o consultor que existe, tá? Não é só o consultor que trabalha com SAP, o consultor também trabalha com SAP, mas além do consultor, a gente tem aí outras figuras que trabalham com SAP também, cada um dentro do seu quadrado, e a gente depende um dos outros. Então, nesse momento, a gente tem aqui os meus objetivos em SAP. Eu quero ser um dinossauro, assim, bem, quero mesmo. Os dinossauros dentro do mercado SAP têm um valor muito grande.
é uma profissão que, quanto mais velha a gente fica, mais casca a gente cria e mais valorizada a gente é no mercado. Então, mesmo quem não tem experiência em SAP, tem experiência em outra área. Eu vim da logística. Eu tenho amigos que trabalham com SAP que também vieram da logística, eu tenho amigas que vieram do mercado financeiro. Então, a gente saber, tenho amigos que vieram de outras linguagens de programação, a gente saber aproveitar as nossas habilidades, a gente saber aproveitar as nossas características principais e direcionar realmente para o SAP, para a gente, o que a gente pode aproveitar. Então, assim, agora todo mundo é pequenininho, mas logo, logo a gente vai desenvolvendo aí as nossas habilidades e vai seguindo e vai trilhando o nosso caminho dentro do SAP. Então, todo mundo tem uma trilha de aprendizagem, a gente trabalha com a trilha de aprendizagem de vocês, porque a gente quer muito que vocês se tornem grandes dinossauros aí no mercado. A SAP, ela começou as atividades dela em 1972, na Alemanha, e ela foi fruto, assim, da insatisfação de 5 engenheiros que trabalhavam na IBM, para vocês verem, né? Agora teve os 40, agora não, né? Tem um tempinho já, teve os 50 anos da SAP, e eles estavam, assim, já uns senhorizinhos, mas é bem interessante acompanhar como é que tudo começou. Eu vou disponibilizar essa apresentação de vocês, para vocês, depois vocês deem uma olhada aqui. Eu coloquei nessa apresentação um vídeo que foi dos 40 anos da SAP. É um vídeo bem legal, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Só falando do histórico da SAP, é bom só para a gente saber para onde a gente está indo. Aqui eu falo um pouco de todas não, né? De, assim, 1%, acho que 1%, 0,01%, porque a SAP, ela consegue estar presente em 85% de todo o produto interno bruto que gira no mundo. Então, a SAP opera só com as maiores empresas, com as empresas que têm mais mercado, com as empresas que são mais consolidadas no mercado. Aqui estão algumas delas, só para vocês terem uma ideia, mas, assim, tem muito mais por trás disso. Algumas, não, tem muito poucas aqui. A gente já tem aí uma nova vertente da SAP ligada a time de futebol, ligada à equipe de Fórmula 1, ligada às Olimpíadas. Então, assim, tem muito mercado, muito, gente, muito. E, assim, aqui em Portugal, a SAP ela é muito presente, tanto no mercado de varejo quanto no mercado fabril, industrial. Então, assim, ela é muito consolidada. No Brasil ainda existem outros tipos de ERP, mas que não tem relevância nenhuma. Outro dia mesmo, a gente estava vendo até um artigo de uma empresa que resolveu sair da SAP e implementar outro ERP. E não deu certo, voltou para a SAP e gastou milhões para sair, agora está gastando bilhões para voltar. Então, assim, não dá, né, gente? É uma empresa que já tem um mercado aí consolidado. Eu tenho 43 anos, eu fui escutar falar de SAP há 10 anos atrás na minha vida. Eu não conhecia o SAP. Mas eu conhecia o Windows, eu conhecia a Oracle, eu conhecia outras gigantes aí do mercado tecnológico. Mas depois que a gente começa a conhecer qual o poder desse programa de computador, desse software, a gente fica realmente encantado. Então, assim, ele é um software de administração de processos de negócios, gerenciamento de processos de negócios. Então, você não precisa ter uma skill tão desenvolvida em tecnologia. Você pode ter uma skill desenvolvida. Hoje mesmo estava conversando com uma aluna à tarde, que ela é enfermeira também, e ela tem noções de logísticas, assim, noções logísticas muito bem fundamentadas dentro da cabecinha dela. Então, assim, é o que o SAP exige, que você tenha noções de regra de negócio, de processo empresarial,
não necessariamente que você tenha noção de tecnologia. Aí é que está o grande chamariz do SAP. Tá? Então, você não precisa ser saber linguagens de programação, saber codar, saber debugar, saber programar, não precisa realmente, porque a lógica desse sistema, a lógica do SAP, ela se desenvolve em cima de processos de negócios. Então, ela se desenvolve em cima de um processo de compra, ela se desenvolve em cima de uma cadeia de distribuição, ela se desenvolve através da administração de um recurso humano. Então, é tudo isso que a gente faz fora do computador, fora do sistema, a gente vai trazer e vai realizar dentro do sistema. A gente vai conversar mais sobre isso durante a apresentação de hoje. Eu falei para vocês aí que o SAP é um ERP, né? E o que é um ERP? É um sistema dedicado a gerenciamento de processos de negócios. É um sistema modular, integrativo, que integra as várias áreas de um mesmo empreendimento em torno daquele sistema. É interessante porque as áreas se comunicam através do sistema. A gente vai falar sobre isso, a gente fala muito isso durante a academia, mas a gente vai falar sobre isso na apresentação de hoje também. Um dado que é meu, do material, e eu vou expressar toda a minha paixão pelo módulo de materiais durante a aula de hoje, ele é utilizado pelo módulo de vendas, ele é utilizado pelo módulo de produção, pelo módulo de manutenção, e por aí vai. Então, esse dado, ele é integrativo. Então, quem está lá no outro módulo acessa o meu dado e eu também acesso o dado que está lá no módulo do colega. Então, é bem interessante porque ele é um sistema modular, ele é um ERP do tipo modular e integrativo, tá? E o SAP, ele também ele é um ecossistema, né? Eu adoro esse termo para falar de SAP. Ele é um grande ecossistema. Por quê? Em volta do sistema, a gente tem aí a figura dos clientes finais, que são aqueles que vocês viram lá naqueles slides anteriores, as empresas, o Grupo Sonai, a Coca-Cola, a Mercedes, o Flamengo, o Benfica, agora que está aí na moda com o SAP, eles são os clientes finais. E em volta dos clientes finais, os clientes finais são aqueles que operam realmente com SAP. Aqui em Portugal, eu posso falar de hospitais que trabalham com SAP, eu posso falar da CUF, que opera com SAP, eu posso falar do Hospital da Luz, eu posso falar do Grupo Lusíadas, que trabalha com SAP. No Brasil, posso falar do Albert Einstein, do Sírio. Eles são os clientes finais. E em volta desses clientes finais, eu tenho as consultorias, que esse cliente final, ou ele pode contratar um profissional de SAP para trabalhar dentro dos seus quadros, né? Pode contratar ali um operador de compras, um operador de estoque, um gestor de estoque, um operador de inventário, um operador de vendas, um analista de compras. Ele pode contratar ali um profissional de SAP para ter nos seus quadros. Mas ele também pode contratar uma consultoria que vai ao mercado buscar um profissional só para fornecer a esse cliente final. Então, a gente tem aí, dentro desse ecossistema, dois tipos de mercado de trabalho. Um inteiramente dedicado ao cliente final, que o cliente final vai ao mercado e contrata aquele profissional de SAP para colocar em seus quadros, e eu tenho as consultorias que vão ao mercado para fornecer profissionais de SAP para esses clientes finais. Então, eu tenho dois perfis aí diferentes, mas que trabalham pelo mesmo objetivo, que é ter esses profissionais de SAP dentro dos seus quadros profissionais. E o que eu faço para trabalhar com SAP? Olha, senta aqui que a gente precisa conversar sobre isso, estudando. Não tem outro caminho, tá? Sinto informar para vocês que não dá para aprender por osmose, não é estudar mesmo.
tá? Tem que sentar e tem que estudar. E todo mundo aqui que está nessa sala tem um nível de maturidade e sabe que tem que começar de algum ponto, né? Eu, quando não dei certo na enfermagem, eu precisei ir para outro lugar, precisei me sustentar de alguma forma. E eu precisei sentar e estudar e começar do zero e rever tudo que eu sabia com relação ao mercado de trabalho, com relação a como que eu ia me colocar no mercado de trabalho. Eu sou do tempo de mandar currículo no papel. Agora a gente nem vê mais currículo no papel, agora é tudo digital. Eu sou do tempo que não se usava LinkedIn, agora tudo gira em torno do LinkedIn. Então, assim, a gente precisa estar aberto para o novo, porque além de trazer o sistema para vocês, a gente vai trazer também muitos insights novos que não fazem parte do cotidiano de vocês, mas que vocês têm que estar abertos. A forma de aprender, ela se modificou muito com o tempo, muito. Principalmente depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente ainda tinha muitos e muitos e muitos cursos presenciais, provas presenciais, trabalho presencial. Agora a gente trabalha num mundo muito mais digital, né? A gente trabalha com projetos remotos. Eu trabalho remoto para um projeto. É 100% remoto? Esse que eu estou agora é 100% remoto. Eu trabalho para a Zap, que é 100% remoto também. Então, mas eu vou começar num projeto 100% remoto? Sei, tem gente que consegue, tem gente que começa num projeto 100% remoto. Eu tenho uma aluna de umas 4 turmas atrás, se ela estiver me vendo, Jéssica, um beijo. A Jéssica fala espanhol fluente e a Jéssica foi para um projeto no Chile. Ela começou remota no Brasil, trabalhando para o Chile, porque ela tem espanhol fluente, límpido e claro, e agora ela está lá no Chile trabalhando. Então, assim, essa questão do remoto, do presencial, vai muito do perfil profissional, vai muito do que você está trabalhando para se construir enquanto um novo profissional, tá? E é assim que a gente precisa cavar os nossos espaços dentro do mercado SAP, tá? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula de hoje. A gente vai falar dos tipos de projetos SAP. A gente tem aí, nesse momento, 2 tipos de projeto bombando, mas quem for para a academia ser meu aluno vai ter aí muito mais tipos de projeto. Inclusive, sábado, né, a gente vai falar de alguns deles no workshop. Se tiver aluno novo que quiser participar do workshop no sábado, a gente conversa aí durante a semana para vocês assistirem. Vão dar uma voadinha, mas depois a gente tira as dúvidas, não tem problema nenhum, não. A gente tem aí 2 tipos de projetos que eu vou destacar como, assim, três tipos de projeto, que é a implementação do sistema, a migração entre versões do sistema e a sustentação desse sistema que entrou novo ali naquela empresa. Então, tem outros tipos, a gente fala deles ao longo da academia e no workshop também, mas eu vou destacar esses 3. A implementação, a migração e a sustentação desse sistema. Os profissionais de SAP, a gente destaca que o utilizador do sistema é para quem a gente trabalha, é para quem a gente monta os processos, é quem a gente ensina a mexer no sistema. Então, a gente tem o utilizador, a gente tem o key user, que é um utilizador com um pouco mais de expertise, mas os 2 trabalham na linha de frente do sistema. Então, se tem um processo de compra de material, por exemplo, vou puxar a sardinha para o lado da minha brasa, uma compra de um material, quem faz é o utilizador e o key user, que vai gerenciar aquele projeto. Mas quem vai configurar aquele documento de compra no sistema sou eu, consultora SAP. Então, o consultor, a diferença do utilizador do key user para o consultor é essa. O consultor, ele vai configurar o sistema, e é isso que a gente ensina para vocês na academia. Na academia, a gente trabalha com 2 metodologias de ensino. A gente ensina vocês a utilizar o sistema
sob a ótica do utilizador e do key user, saber o que aquele utilizador fez que deu aquele incidente, que aconteceu aquele incidente, e a trabalhar como consultor. Como que eu tenho que configurar o sistema para não acontecer aquele incidente? O que eu tenho que fazer? Se eu, no caso, se eu optar aí por uma academia de ABAP, será que eu tenho que customizar? Será que eu tenho que desenvolver uma solução para conseguir chegar na solução daquele incidente? O que está rodando ali por trás? Vamos falar sobre isso. O scroll de trabalho SAP é exatamente esse que eu passei para vocês. É o utilizador, é o key user e é o consultor. O consultor, ele trabalha ali no mercado em 3 a 4 níveis. Eu tenho o consultor júnior, que é um consultor que tem até 3 anos de profissão. Eu tenho um consultor que é pleno, que tem entre 3 a 5 anos de profissão, e eu tenho um consultor que já é sênior, que é o consultor que tem mais de 5 anos de profissão. Alguns ainda categorizam o consultor especialista, que é aquele consultor que tem mais de 10 anos de profissão. Além do consultor SAP, eu também tenho o gestor de projeto SAP, que como todo gestor de projeto tem que ter aí algumas skills desenvolvidas, mas voltadas para a gestão de projetos. Então, a gente junta o conhecimento que ele tem no sistema, que pode ser júnior, que pode ser pleno, que pode ser sênior, e desenvolve ali algumas habilidades em gestão de projetos. Então, a gente apresenta ali para ele que ele também, além de um consultor projetos. E a gente tem ali, assim, alguns gestores de projetos bem interessantes, de pessoas que não vieram do mercado de TI, mas vieram do mercado de gestão de projetos e aprenderam o sistema e hoje estão levando projetos SAP com o pé nas costas. Então, assim, é bem interessante a gente olhar esse aprendizado por esse terceiro lado também. Então, a gente oferece aqui para vocês 3 visões: a visão do utilizador e do key user, a gente oferece a visão do consultor e a gente oferece a visão do gestor de projetos também. Então, vocês saem da academia com essas 3 visões plenas, completamente desenhadas na cabecinha de vocês, e aí é só desenvolver para qual delas que eu vou. Aí é uma questão de escolha mesmo. Como é que é o cenário SAP nesse momento? A gente está vivendo um grande momento de migração de versões, porque a gente está saindo de uma versão SCC 6.0, que é a que a maioria aí dos clientes trabalham ainda, e indo para a versão S4, que é uma versão que entrou no mercado aí em 2017, e a SAP quer implementar ela a qualquer preço, de qualquer forma, até 2027. Então, assim, até 2027, todo mundo vai ter que estar na versão S4, porque a SAP vai parar de dar assistência à versão SCC. Então, qual é o cenário nesse momento? A gente aprender o SCC, porque para migrar da versão SCC para a versão S4, a gente precisa ir lá e conhecer plenamente a versão SCC do sistema. Então, eu costumo falar que quem trabalha com SCC, trabalha com S4 com o pé nas costas. Na academia, a gente conversa sobre as diferenças um do outro, mas é como se a gente estivesse falando de um carro manual e de um carro automático. Então, no cadastro, por exemplo, um cadastro de fornecedor dentro do SCC, eu faço esse cadastro de 3 formas diferentes. Já dentro do S4HANA, eu só tenho uma versão. Então, quem aprende a cadastrar fornecedor no S4, quando sentar lá no SCC para cadastrar o fornecedor, dá uma patinada aí. E isso vale para alguns outros cenários do sistema também. Então, assim, a gente vive um momento de realmente todo mundo está correndo atrás de profissional SAP, porque os projetos de imigração estão aí bombando. Semana passada eu participei de uma live com uma grande amiga minha, que é consultora de PM,
E ela falou exatamente isso, ela trabalha em Angra, no Rio de Janeiro, e ela falou exatamente isso, que o momento é de migração. Então, as empresas estão querendo migrar e não tem profissional no mercado. Então, assim, os profissionais SAP estão realmente sobrecarregados. Hoje eu estava conversando com um amigo meu de FI, que ele está com 4 projetos, porque assim, então não tem que ligar, tem que rodar, trocar a roda do carro andando mesmo. Só que isso tem um prazo de validade. Então, esses profissionais não vão aguentar por muito tempo e precisamos realmente alimentar o ecossistema SAP com novos profissionais. Então, assim, quem não está ainda muito adaptado vai ter que se adaptar a uma nova realidade, porque o boom aí já começou e está todo mundo, assim, correndo assustadoramente para sair do ECC e entrar logo na versão S4, tá? Esse é o momento. Porque a SAP só vai dar suporte à versão ECC até 2027. E depois quem vai começar aí no mercado, começar não, né, que já está aí se expandindo, é a versão S4. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês, a SAP ela é muito inteligente, porque, assim, em volta desse ecossistema S4, ela está desenvolvendo tanto produto, mas tanto produto, tanta solução, que assim, é muito legal a gente entrar para esse mundo SAP e abrir a cabeça para as soluções que a SAP está trazendo. Então, são tantas plataformas, são tantas coisas novas, são tantos facilitadores, é muito legal, porque tem muita coisa para aprender mesmo, de verdade. E vamos falar aqui, então, como é que o SAP funciona, né? Como é que o SAP funciona? O SAP, ele funciona em cima de um grande banco de dados que ele utiliza as suas relações através de transações. Então, o informe de dados é feito no sistema através de transações. A gente tem, além, esse banco de dados, ele funciona em cima de tabelas, tá? Então, eu costumo falar que o SAP, ele é um grande banco de dados que opera em cima de tabelas. Tabelas, mas que tabelas são essas? Tabelas igual do Excel, que tem o campo, que tem a coluna, é isso. Isso a gente vai ver bastante quando a gente começa a estudar SAP, quando a gente trabalha com SAP. Gente, SAP é análise de dados em tabela, é você olhar ali o mínimo detalhe, porque o mínimo detalhe faz diferença. Então, toda vez que você senta no SAP para informar um campo, dentro, por exemplo, de um pedido de compras ou de uma ordem de venda, ou da geração de uma contas a pagar, contas a receber, toda vez que você preenche um campo no SAP, você está alimentando uma tabela. Então, entender a relação entre essas camadas do sistema é muito importante. Então, o SAP, ele funciona, é um grande banco de dados que funciona em cima de tabelas, e essas tabelas depois a gente pode gerar relatórios para o nosso cliente. Então, a gente pode extrair dados daquelas tabelas, a gente pode trabalhar esses dados no Excel, fazer relatórios lindos. Quem vem aí de Power BI, nossa, faz relatórios assim que só faltam falar com a gente. E agora, com a inteligência artificial, a gente está tendo que aprender a trabalhar de braço dado, como diz o meu amigo Vitor, com o Gustavo Pereira Teixeira e com o Cláudio, né? A gente tem que trabalhar aí, saber fazer inteligência artificial, tanto o ChatGPT quanto o Claude, que são as inteligências artificiais aí mais conhecidas no momento, mas a gente tem que se abrir aí para esse novo e aprender a trabalhar. Não que elas trabalhem para a gente, não, tá? A inteligência artificial não vai trabalhar para a gente. A inteligência artificial, ela vai trabalhar com a gente. A gente vai trabalhar
parceria com a inteligência artificial. E nessa turma agora que está encerrando daqui a uns 15 dias, a gente vai ter uma aula só de inteligência artificial em SAP. Então, assim, vai ser uma aula bem legal também, que eu estou preparando, assim, com muito carinho, porque a gente precisa se renovar o tempo todo. A gente precisa entender o que é um prompt, a gente precisa aprender a ler um script, a gente precisa aprender a fazer um monte de coisa que a gente não tem ideia de como é que funcionava, mas vai dar bom. E aí a gente se pergunta assim, meu Deus, é muita informação, né? É tanta coisa... Tô assim, né? É muita informação de uma vez. Vou fazer um breakpoint aqui rapidinho. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Deixa aí aberto o microfone por uns 2, 3 minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não mesmo? Seguimos, então. A gente vai fazer outros breakpoints aí. Bom, como eu falei lá atrás para vocês, o SAP ele é um sistema que ele é modular integrativo. Então, aqui vocês vão ver realmente assim, como é que funciona o SAP. Eu vou ter, no meio aqui, vocês imaginem que eu tenho aqui 2 profissionais que são importantíssimos, que é o profissional ABAP, que é o programador do sistema, e é o profissional BASIS, que é o administrador do sistema. Então, aqui no meio de todo mundo, eu vou ter o profissional ABAP, que é o programador, e vou ter o profissional de BASIS. Ali, trabalhando ali à margem desses 2 profissionais, eu vou me encontrar aqui enquanto cadeia de logística, que é essa parte verdinha aqui, eu vou me encontrar aqui como gerenciamento de materiais, mas eu vou trabalhar pareada com um profissional que é de vendas e distribuição. Vou trabalhar também pareada com um profissional que trabalha no planejamento de produção, no planejamento da manutenção e com muitos outros profissionais. Então, repito, é um sistema modular integrativo. A gente forma especialistas em um módulo do SAP. Isso é uma pergunta que a gente responde muito quando a gente abre as caixinhas da Academy. Eu vou fazer um curso de MM, FI, SD, CO. Não, não vai. Você vai se especializar num módulo. Vai escolher um módulo, por exemplo, vou escolher o módulo de FI. E eu vou escolher um submódulo do FI, um módulo de ativo fixo, de seguros, e vou me especializar naquele submódulo. A técnica, o grande pulo do gato quando a gente está estudando SAP é a gente se formar em especialista do dedo mindinho do pé esquerdo. E quando a gente leva vocês, quando vocês começam a fazer Academy, a gente abre esse leque de oportunidades para vocês. A galera que vai, por exemplo, para o MM, a gente vai conhecer o WM, que é um submódulo, que agora não é nem mais um submódulo, já virou um módulo, mas que está plenamente ligado com o MM. MM é o gerenciamento de materiais, o WM é a gestão de estoques, a gestão de armazéns. O EWM é uma versão muito mais aprofundada dessa gestão de estoque, dessa gestão de armazém. Então, dentro dessas caixinhas, eu tenho o módulo materiais, mas eu tenho submódulos e a gente precisa criar mecanismos para se especializar dentro desses módulos. E o jeito da gente se especializar é realmente a gente adentrando. Então, é ficar muito bom numa área dentro daquele módulo e não se subespecializar em muitos módulos e, no final das contas, não ser especialista em nenhum deles. Então, assim, essa é a principal pulo do gato quando a gente está falando da estrutura do SAP. Então, módulo, se especializar no módulo. Se eu for, por exemplo, um consultor ABAP que entende da linguagem do sistema, aí sim eu vou poder atender ali uma gama de módulos, porque eu não trabalho especificamente com um módulo em si, eu trabalho com a linguagem do sistema. Então, eu trabalhando com a linguagem do sistema, eu sei ler o que está ali por trás, e é bem legal, eu vou mostrar isso para vocês na hora da prática. Então, é isso. Falando para vocês que o SAP é um sistema modular e integrativo, no final das contas,
todo mundo trabalha junto. Eu estou ali no módulo de materiais, mas eu preciso de dados que foi o meu colega de SD que configurou. Eu sou uma utilizadora de compras, mas eu preciso ali de um dado que o meu colega do cadastro informou. Eu sou uma consultora de FI, mas eu preciso de dados que o meu colega de FM ou o meu colega de PP, que ele informou também ao sistema. Então, assim, no final das contas, é um sistema realmente integrativo. Eu brinco com os alunos que o MM ele precisa de um ABAP para chamar de... Eu preciso de um ABAP para chamar de meu. A gente precisa de um ABAP para chamar de nosso. Porque, assim, a gente trabalha muito pareado com os consultores ABAP, a gente trabalha muito pareado com os consultores de SD, com os consultores de FI, muito com os consultores de PP, de PM. Então, assim, é uma grande equipe que trabalha ali, todo mundo junto, alimentando ali um só sistema, né? E como é que, ainda dentro da pauta de como é que funciona o SAP, a gente não instala o SAP na máquina da gente, a empresa também não instala mais o SAP na máquina dela. Agora, principalmente, a versão S4, ela veio com uma proposta muito interessante, que é a Cloud. E quem não souber o que é Cloud, por favor, Cloud é o armazenamento de dados na nuvem, num servidor virtual, um servidor que não está ali fisicamente naquele empreendimento. Então, a versão S4, ela se alimenta de um banco de dados na cloud, que também pode ser particionado um pouco na cloud e um pouco físico. Mas, assim, jamais 100% físico, não mais. Então, a gente tem aí a explosão de servidores na nuvem. E a gente, então, não instala o sistema SAP no nosso computador. A empresa não instala um sistema no computador, nos servidores dela. Ela instala um front-end, que pode ser o SAP GUI 8.0, que está disponível aí na árvore do SAP para iniciantes. São versões diferentes para Windows e para MacBook. Para MacBook, ele é configurado diferente do que para Windows. Para Windows, a gente aponta para um servidor e para o MacBook a gente direciona para uma string. Então, eles são configurados de forma diferente, mas dá para trabalhar e apontar para o mesmo servidor tranquilamente. Além do SAP GUI 8.0, a gente ainda tem o Fiori, que também é um front-end, que a gente, consultor, não utiliza, porque a gente utiliza o SAP GUI 8.0, pode utilizar também, mas em situações muito específicas dentro do cliente, muito específicas mesmo, mas é um front-end diferenciado que vai ter uma carinha assim, diferente quando a gente vai utilizar. O Fiori, ele é mais implementado nas empresas para o utilizador. Então, se o utilizador tem que fazer um processo de requisição de compras, ele não vai sentar no SAP e vai digitar lá ME51N. Ele vai acessar o Fiori e vai clicar na requisição de compras. Então, assim, ele é muito amigável, muito bonitinho, mas para a gente, consultor que trabalha com a configuração do sistema, a gente deixa para os utilizadores e fica mesmo com o SAP GUI para a gente utilizar. Então, voltando aqui esse conceito, a gente não instala o sistema no nosso computador, a gente instala um front-end que vai apontar para um servidor que ele sim vai ter o sistema, mas a gente não instala o sistema no nosso computador. Então, a gente não precisa nem de muita memória física, nem de memória virtual, a gente só precisa mesmo de uma boa conexão na internet e de 300 e poucos megabytes, nem gigabytes, hein? Megabytes de espaço físico na nossa memória. Aqui está a carinha do SAP GUI, na parte prática a gente vai conhecer e conversar com ele um pouco melhor, mas essa é a carinha do SAP GUI que a gente opera com ele. Pode ser não ser uma interface assim tão amigável, mas eu garanto para vocês que depois que a gente... Sabe aquele amigo meio metido? Que depois que a gente começa a conversar com ele, a gente começa a amar ele?
É exatamente isso. Ele é extremamente intuitivo, o sistema conversa com você o tempo todo, basta você saber fazer a leitura do que o sistema quer te falar. Ele é muito simples mesmo. Às vezes ele é até muito mais simples do que o que a gente possa imaginar. Então, quando a gente olha assim, a gente meio que torce o nariz, mas ele é muito mais simples do que vocês possam imaginar. Isso vocês vão falar comigo no final da academia, você tinha razão, viu? É bem mais fácil mesmo do que eu pensava. Mas é a questão da gente também abrir o nosso pensamento também para o novo, porque a gente precisa aprender realmente. Então, a gente fica buscando fazer conexões lógicas o tempo inteiro. Ai, por que é ME51N o código daquela transação se é uma requisição de compras? Porque o sistema é um sistema alemão. A gente opera com ele em português, mas não tem lógica. A gente vai falar agora um pouquinho mais para frente, essa é a cara do Fiori, tá? Então, enquanto aqui eu tenho que vir aqui em cima, no menu e digitar ME51N, VF01, digitar o código de uma transação para executar uma ação no sistema, no Fiori o utilizador vai clicar aqui e vai solicitar uma requisição de compras aqui, abrir uma requisição de compras. Então, é bem mais amigável, mas volto a repetir, para o utilizador. A gente, consultor, trabalha com essa carinha aqui, raiz do SAP mesmo, porque a gente precisa fazer um monte de coisa que o Fiori ainda não proporciona para a gente, tá? Então, aqui a gente deixa para o utilizador fazer a execução do processo e nesse aqui a gente trabalha na configuração do sistema, tá bem? Seguindo. Então, é isso. A gente, tanto o utilizador que vai manejar o sistema no Fiori, quanto a gente que vai configurar o sistema no SAP GUI, nós estamos os dois lado a lado pela mesma estrada, não tem muita diferença, não. Só que a estrada do Fiori é uma estrada assim, que não tem nuvem, sabe? Clara. A nossa é um pouco sombreada, é um pouco escondida, mas nada absurdo e ambos estão indo para o mesmo lugar. O que a gente vai fazer aí na parte prática dessa aula de hoje? A gente vai aprender a mexer com o layout do sistema, a gente vai falar sobre a árvore do SAP Menu, a gente vai falar sobre os ambientes SAP. Sim, quando a gente vai para um cliente real, a gente tem 3 ambientes de trabalho. Tá? Então, a gente tem 3 SAPs para trabalhar, a gente tem 3 sistemas para trabalhar. Um sistema de desenvolvimento, um sistema de teste e um sistema onde o utilizador trabalha verdadeiramente, que é um ambiente de produção. A gente vai falar um pouquinho também sobre o transporte de dados entre esses ambientes, tá? Entre esses ambientes do SAP. E a gente vai falar também sobre transações comuns a todos os consultores, né? A todo mundo que configura o sistema. Uma delas é a SE16N, que é a transação que vai acessar o menu de tabelas. As tabelas são códigos que a gente pode chegar ali e olhar a consolidação daquela informação, digitar aquele código e olhar ali, olha, eu tenho tantos materiais cadastrados para esse centro logístico, eu tenho tantos pedidos de compra feitos para essa organização de compras. Então, além da SE16N, a gente tem aí algumas outras transações que são comuns aí a todos os consultores e a gente fala delas aí ao longo da academia, mas a gente vai falar sobre o layout do sistema, sobre o SAP Menu, sobre os ambientes e sobre o transporte de dados entre esses ambientes, tá? E a gente vai trabalhar como um grande time, não tem jeito. Aqui é o ABAP, o FI, o MM, o SD, o CO, tá todo mundo no mesmo barco. Então, quando a gente senta para trabalhar para o utilizador, para resolver demandas do utilizador, para configurar o sistema, resolver incidentes, é todo mundo junto no mesmo barco, tá? Falando aqui do primeiro profissional que a gente tinha falado lá atrás, do ABAP, né? Quem é o ABAP? O ABAP é o programador do sistema.
A BAP é a linguagem de programação que, olha só, lá vem a inteligência da SAP de novo. A linguagem desenvolvida pela SAP, ela tem uma sintaxe parecida com o COBOL, tá? Mas é parecida. Ela é uma linguagem low-code também, é bem interessante. Não é, assim, absurdamente difícil de você ter esse manejo, desenvolver essa lógica de programação. É uma linguagem de programação, sim. Ah, mas eu não tenho skill nenhuma em linguagem de programação. Não tem problema. A gente vai te pegar no colo e vai te ensinar desde o básico, do básico, do básico. Mas é bom a gente ter, assim, saber o que é uma linguagem de programação, saber quais são as principais linguagens de programação. A gente não ocupa lugar e não tem problema nenhum a gente ir atrás dessa informação. E, assim, hoje a internet tem uma vastidão enorme de informação relacionada à linguagem de programação, com certeza. A gente tem até, se a gente sentar lá e conversar com o nosso amigo ChatGPT, ele traz até alguns scripts prontos para a gente. Então, em vez de você ter que sentar e desenvolver, você já pode puxar aquele script pronto no ChatGPT, mas tem que olhar e ver se ele está certo, ter análise crítica, sentar e ver, pô, será que esse código está certo? Será que está funcionando? Vou testar. Uai, como é que eu testo? Então, assim, a gente pegar a inteligência artificial e fazê-la trabalhar junto com a gente e trabalhar ali em parceria com ela é muito interessante. Então, o programador ABAP, ele é aquele cara que ele vai trabalhar no código do sistema. Então, se eu tenho uma solução que não é standard, não está na versão de fábrica do sistema, eu vou pedir para esse profissional ABAP fazer um desenvolvimento da solução que o meu cliente está pedindo. Às vezes eu tenho, por exemplo, num pedido de compras, eu não tenho um campo que precisa muito que o cliente tenha. Por exemplo, a temperatura daquele material ali na hora de ser transportado. Tem que ter ali um campo que faça referência a isso, a essa característica do material. O material tem que ser transportado a menos 15 graus Celsius. É uma medicação e ele precisa ser transportado a menos 15 graus Celsius. Então, assim, eu vou sentar com o meu colega programador, vou explicar para ele o que eu quero. Eu quero um desenvolvimento de um campo de temperatura dentro do pedido de compras, em tal aba, em tal lugar. Então, a gente vai fazer essa especificação funcional, e isso faz parte do nosso trabalho, desenvolvimento de documentos, e isso a gente bate bastante na academia. A gente tem que saber desenvolver documentos para a gente saber trabalhar com outros profissionais, e ele vai desenvolver aquele campo, vai sentar, vai fazer o código dele, vai mandar para mim, eu vou testar, olha, ficou bonito, hein? Gostei. Vou chamar o utilizador, vou perguntar ao utilizador, é esse campo aqui mesmo que você queria? Então testa. Coloca aí 36 menos 15, vê se ele vai funcionar entre essas transições. Funcionando? Tira um print para mim, anexa no meu documento que eu vou pedir para subir a sua solução para o ambiente de produção. E aí estamos todos felizes. Então, eu identifiquei o que o utilizador queria, eu fiz um documento e mandei para o programador ABAP, para o desenvolvedor ABAP, o desenvolvedor fez o papel dele, desenvolveu, devolveu a solução para mim, eu testei, estava tranquila, chamei o utilizador, ele testou também, posso colocar no ambiente de produção e o utilizador trabalhar ali com aquele campo. Óbvio que isso é um sistema de trabalho muito simplista, tá? Muito simples mesmo, mas é óbvio que o nosso trabalho está muito além disso. Mas colocando assim, de uma forma bem tranquila, as relações e os papéis de trabalho são basicamente esses, tá? Então, o ABAP é a linguagem de programação do sistema SAP, tá? E é uma linguagem de programação lindinha, a gente vai dar uma olhadinha nela quando a gente for fazer a prática. Falando agora, sem ser do nosso colega ABAP, a gente vai falar sobre os módulos core do SAP. E aqui eu destaco 3 módulos muito importantes. Um que faz complemento ao outro, que é o módulo de FI,
O módulo de FI é um módulo de finanças. Sem o módulo de FI, a gente não consegue faturar, não consegue gerenciar contabilisticamente essa empresa. E sem o módulo de materiais, a gente também não consegue comprar material para ter uma cadeia de transformação ou para ter uma cadeia de transformação dentro daquela, de distribuição, desculpa, dentro daquela empresa, tá? Então, o módulo de FI é o módulo de contabilidade financeira, é responsável por rastrear o fluxo financeiro da organização. Então, esse é o módulo de FI, contabilidade financeira. Então, a gente tem ali toda a parte contabilística de um empreendimento dentro do módulo de finanças. É muito interessante, muito. Vocês viram ali o CO, que é o módulo de controladoria, ele faz um complemento não, eles se juntam. Assim como o MM conversa muito bem com o SD, o FI conversa muito bem com o CO, tá? Então, assim, é como se a gente estivesse indo por aquela teoria da mosca branca, de ser especialista no dedo mindinho do pé esquerdo, é mais ou menos isso. É como se a gente estivesse se aprofundando dentro da parte de finanças do meu sistema e já indo para um outro módulo mais gerencial relacionado à cadeia financeira aí desse empreendimento. O módulo de materiais é o módulo de materiais. Ele vai lidar, o MM, ele vai lidar com toda a movimentação, toda mesmo, gente, toda. Movimentação de materiais na organização, incluindo o cadastro do material, a logística de entrada e saída daquele material, o gerenciamento de cadeia de suprimento. Ali a gente vai conversar muito com a cadeia de vendas e a cadeia de distribuição, transporte. O MM ele também finca os dois pés no gerenciamento de depósitos, gerenciamento de armazéns e atividades de planejamento de ressuprimento, tá? Então, assim, é difícil falar, difícil não, né? É muito fácil falar do módulo de materiais, porque é todo o meu amor ao módulo de materiais. Na quinta-feira a gente vai falar muito sobre o módulo de materiais, eu vou ter o maior amor do mundo de conduzir vocês, porque assim, o módulo de materiais tem aqui todo o meu coração para ele, tá? Porque assim, é um módulo gigantesco e assim muito abrangente, e a gente consegue assim enxergar várias vertentes do sistema através do módulo de materiais. Não que em finanças a gente não consiga, mas é um direcionamento contabilístico. O módulo de materiais é um direcionamento mais logístico e a gente tem isso muito mais intrínseco. Então, assim, é bem interessante. Aqui coloquei continua na próxima semana, porque eu espero ver todos vocês na aula na segunda-feira para a gente começar a descascar esse abacaxi. Não é mentira, gente, ele é lindo, tá? Mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês sobre o módulo de materiais, que é assim, eu não consigo não falar do módulo de materiais. E aqui está assim, o coração não, o cérebro. Aqui está o cérebro do módulo de materiais, o ciclo de processo de suprimento, que eu começo aqui, antes disso eu tenho que preparar todo o sistema para receber esse ciclo de processo de suprimento. Então, antes disso, eu tenho que ter cadastrado a estrutura organizacional do módulo de materiais, eu tenho que ter cadastrado o material, fornecedor e outros dados mestres, para depois eu pensar na determinação de necessidades através da geração de requisição de compras, determinação da fonte através do cadastro de fornecedor, a seleção do fornecedor através de processos de cotação, contrato, fazer efetivamente pedido de compras, mas na quinta-feira, é quinta? Não, é na quarta. Na quarta-feira a gente continua falando sobre o processo de suprimento, porque todo o meu amor para ele, tá, gente? Assim, é muito amor num módulo só. Falando comumente a todos os módulos, isso, assim, sem exceção, tá? Todos os módulos, e tem aí para mais de muitos módulos, né? Não sei dizer quantos, mas tem muitos módulos, muitos submódulos. Comum a todos eles, a gente vai ter a estrutura organizacional, cada módulo do SAP
ele vai ter a sua estrutura organizacional. No caso do MM, mais um spoiler, eu vou ter ali o centro logístico, eu vou ter a organização de compras, eu vou ter o depósito e o grupo de compradores. Então, essa é a estrutura organizacional. No caso do FI, eu vou ter aí a empresa como uma estrutura organizacional, uma unidade organizacional muito importante do módulo de FI. Eu vou ter, todos os módulos também vão ter dados mestres. Então, a gente vai ter dados ali que são cadastrados, são fiáveis, são fiéis, são concisos, são permanentes. Todo módulo vai ter. No caso do módulo de materiais, eu vou ter ali o material, o fornecedor, que são os dois, assim, as duas estrelas dos dados mestres de material, é o cadastro do material e o cadastro do fornecedor. E, para além, eu vou ter a geração de documentos transacionais. Então, eu vou ter a cotação, a solicitação de cotação, no caso do módulo de materiais, o pedido de compras, a entrada de mercadorias, a gente saber identificar a diferença entre um documento do sistema e um documento de faturação, saber que o módulo, que aquela ação vai gerar aqueles dois documentos e onde é que eles vão se encaixar, em que momento que eles vão se encaixar, é muito legal. No módulo de SD, eu vou ter, por exemplo, uma ordem de vendas. No módulo de transporte, eu vou ter ali uma ordem de transporte. Ainda em SD, eu vou ter cadeias de distribuição e por aí vai. Então, são documentos que o sistema vai gerar diante a execução daquela regra de negócio no sistema. Um pedido de compras, ele vai atender a um pedido de compras. Então, aquele pedido de compras que era feito em 1900 e vovó Bolinha, ali na mão, naquela nota grande, não é feito mais. Agora tem o SAP que vai trazer ali uma segurança e uma confiabilidade de dados muito grande. A gente eu dei consultoria há pouco tempo atrás para uma empresa da Angola, que o calcanhar de Aquiles dele estava no inventário. Eles tinham eles usaram uma distribuidora de produto hospitalar e, assim, eles tinham muito problema com o inventário, muito, muito problema mesmo. E a gente sentou, organizou, porque eles tinham o SAP no sistema deles, nos computadores deles, sabe, no empreendimento deles, operando no empreendimento, mas eles não sabiam fazer inventário, e ficou organizadinho, ficou lindo. Então, assim, você saber, uma das nossas funções também é a gente treinar aí o utilizador, tá? E, assim, documento transacional é a parte do utilizador, é o utilizador quem gera o documento transacional, mas sempre quando dá um problema naquele documento transacional, é a gente que resolve. Olha, não consigo gerar pedido de compra. Vamos ver por que não consegue. É um material que não está bem cadastrado. Não consigo gerar uma ordem de venda. Vamos ver. O que está vendo que não consegue? É o canal de distribuição, o setor de atividade? O que está? Aquele cliente não está bem cadastrado? Vamos sentar e vamos analisar. Então, SAP é realmente análise de dados, tá? Aqui ainda falo de um outro ponto, que é a SPRO, que é uma transação, mas é uma transação nossa. Aqui fica a casa do consultor SAP. O utilizador não mexe na SPRO. O utilizador não mexe em estrutura organizacional, mas ele mexe em dado mestre. Ele mexe em documento transacional. Agora, a gente, consultor, a gente mexe em estrutura organizacional e a gente mexe muito em SPRO, porque é onde a gente vai configurar o sistema, tá? Falando aqui de uma pergunta que sempre vem nas caixinhas também, é certificação SAP. A gente dá o certificado de conclusão de curso para vocês, como todas as academias fazem, mas existe uma certificação SAP que vocês podem pagar e tirar depois, tá? Eu ainda não tenho certificação, mas eu tenho colegas que já têm. Eu tenho alunas que já têm certificação também. Tem uma aluna de 3 turmas atrás, que ela acabou de fazer academia, ela sentou, estudou, tem várias formas de se preparar para a certificação, a gente conversa sobre elas nas academias, e ela tirou a certificação em MM, em Sourcing Procurement, tirou, e está muito bonitinha trabalhando numa empresa em Portugal, feliz da vida. Então, assim, é um diferencial?
um diferencial, claro que é. A SAP está em processo de modificação dessa certificação, tá? Então, agora, antigamente você pagava, acho que era 3 mil e poucos reais, não era euros, não era real. Na minha época era reais. E você tinha direito a 3 tentativas. Agora não mais. Agora a certificação parece que vai ser 2 vezes por ano. Todo mundo que tirou a certificação vai ter que voltar de tempos em tempos para se recertificar. Então, assim, dentro do âmbito da consultoria, tem muito pouco profissional certificado, tá? O Fábio, por exemplo, o Fábio tem 2 certificações, as 2 que ele tirou há muito pouco tempo atrás, em 2017. Uma em 2017 e uma em 2018. Então, assim, não tem muito profissional certificado, não é uma condição sine qua non para exercer, não se preocupem com isso, mas sim, é um diferencial. Então, quem quiser aí depois de fazer academia, depois de estudar, quiser tentar a certificação, eu acho sim que é válido, mas tem que estudar, e eu recomendo sempre aos alunos que tenham um pouco de prática de mercado de trabalho, porque é uma prova muito longa, uma prova de 80 questões, é uma prova assim, pesada, que é muito abrangente. Então, assim, eu recomendo ter um pouco de prática aí no mercado, pelo menos a nível de utilizador, a nível de key user, mas, assim, é bem interessante, sim, tirar a certificação. Aqui, cadê vocês? Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Aqui tem um spoiler alert, deixa eu mostrar para vocês uma dinâmica que a gente faz na academia. Todo mundo está me ouvindo? Ok. Sim. 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 Então, eu estou aqui um chamado de um utilizador. Eu estou aqui com um chamado de um utilizador. Eu não consigo acessar o SAP. O utilizador escreveu lá no chamado dele, a gente trabalha com plataformas de atendimento, então o utilizador escreveu lá, não consigo acessar o SAP, segue print do erro. Aí eu vou parar para olhar. É esse aqui o print do erro que ele me deu. Sendo que o servidor que ele usa é o servidor da ZAP. Então, ele printou essa tela aí e mandou para a gente. Alguém consegue dar uma analisada aí nesse print de tela e dizer para mim assim, o que pode estar assim de esquisito nesse print de tela? O que esse utilizador pode ter feito aí de errado? Alguém tem alguma sugestão para fazer uma análise? Bloqueio do acesso? Hã? Bloqueio do acesso? Não, não é bloqueio do acesso. Lê a mensagem direitinho que está na tela. Olha, ele está dizendo que o partner 83.163.138.117 não foi alcançado. O que é esse código aqui? Alguém consegue identificar? Pode abrir o microfone, abrir câmera para falar agora. Pode falar. No código tem 2 pontos. Depois do número 7. Não é isso? Não é isso. Opa, é um IP? É um IP. Já tem aí, já subimos aí uma lebre. É um IP. Esse servidor aqui, IP errado, aí, ó. O IP está errado. Mas qual é o certo? Alguém consegue? Esse servidor aí é o servidor da ZAP. Alguém consegue me dar o IP certo? O de baixo? Que de baixo? Qual de baixo? Pode abrir o não dá para abrir o microfone. Qual de baixo? Não tem nenhum aqui de baixo. Não. Isso aí não é servidor. Isso aí é uma informação de quando é que aquele servidor foi realizada a tentativa de acesso. Está dizendo ali, time. Mas
Você levantou a lebre aí, você não, o Jorge, levantou a lebre aí de que o servidor está errado. Se esse servidor está errado, qual é o servidor certo? Onde é que eu vou buscar o servidor certo? Vamos lá ver? Então, vamos para a apresentação aqui, vamos para o ecrã inteiro. O servidor que está ali na tela, deixa eu colocar aqui, é o 80. Alguém escreve aqui no chat para mim, por favor? É o 83.163.138.117. Alguém escreveu? Isso. Show, obrigada, Jorge. Aí, ó. Então, vamos lá no SAP? Então, ó, aqui eu tenho a tela inicial aí do meu SAP GUI, né? Então, eu tenho aqui vários servidores e tal. Eu vou clicar em cima do servidor da ZAP. Eu posso ter múltiplos servidores, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou clicar aqui em cima do servidor da ZAP e vou clicar aqui nesse lápis para dar uma olhada o que tem nele. Opa, encontrei aqui, servidor de aplicação. O servidor de aplicação aqui, qual é mesmo, hein? É o 89.163.138.117. Tá igual a esse servidor aqui? Não, tens mais 2 pontos e Não. 3.200. Não, o 3.200 você esquece, pula. Esquece Não, o 3.200. o É início do 89, e aí tá 83. tá 83. Vamos conferir aqui. É 89. Então tá lá, ó, 89.163.138.117. Então, parabéns a vocês, vocês foram batizados no SAP e resolveram o primeiro chamado de vocês. Não pensem que isso é um chamado diferente, que é um chamado, mas é um chamado de servidor. É o primeiro passo. Se o servidor do utilizador não tiver apontado para o servidor da empresa, para o servidor SAP, ele não vai conseguir conectar o sistema. Então, ele vai disparar para a gente, não consigo conectar o SAP. Foi essa tela que brotou aí de erro. Quando vocês sentaram aqui para analisar, a primeira coisa que vocês olharam foi o IP do servidor, 83.163.138.117. Pô, peraí, eu vou lá nas configurações do meu servidor, dei uma olhada. Não é 83, é 89. Eu vou pegar esse código aqui e vou falar, olha, seu servidor está conectado de forma incorreta, o parâmetro correto é esse aqui, muito obrigado, chamado encerrado. Isso aí a gente resolveu aí em 5 minutinhos. Então, assim, vocês fizeram a primeira análise de vocês. É isso. A gente, SAP é análise, tá? Então, parabéns aí para vocês que conseguiram resolver o primeiro chamadinho aí da vida de vocês. Coloquei aqui o meu utilizador, coloquei aqui a minha senha. Pronto. Aqui, todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, aqui à esquerda da tela, a gente tem o SAP Menu, tá? Confesso para vocês, aqui tem todas as transações possíveis e imagináveis do sistema, não só do módulo de materiais, de todos os módulos. Mas eu confesso para vocês que a gente não usa muito o SAP Menu, não, tá? Às vezes eu uso quando eu quero colocar aqui alguma transação que eu não vou esquecer. Fecha aí o microfone, quem está com o microfone aberto, por favor. A gente coloca aqui alguma transação que a gente não quer esquecer muito, né? Mas, assim, vira e mexe, não, por via de regra, a gente usa mais aqui a barra de menu mesmo. Então, eu entrando aqui, eu falei para vocês, na MS51N, é o código da querida, amada, estimada requisição de compras. Então, aqui eu chamo uma transação e na minha tela ela aparece aqui para mim, bonitinha. Está aqui. Então, eu vou informar aqui o código do meu material, vou informar a quantidade que eu quero, vou informar para qual centro, para qual depósito e vou gravar. Está aqui
é isso que o utilizador faz. A gente falou que ia dar uma olhada no código ABAP aí das transações. Vocês estão vendo aí uma transação bonitinha, né? Por trás dela tem um código rodando. Eu, Luciana, consultora do módulo de materiais, não sei ler código. Eu sei, assim, o básico das minhas transações. Mas quem vai se especializar em ABAP, eu vou dar uma mostradinha aí para vocês. Acabei de ligar o meu debug e vou dar uma mostradinha para vocês que, por trás daquela transação, essa daqui que vocês estão vendo, que eu vou colocar aqui, por exemplo, o código do meu material, vou colocar a quantidade que eu quero, por trás dela tem isso aqui rodando, esse monte de linhazinhas aqui, cada linha dessa vai indicar um parâmetro, cada parâmetro vai chamar um campo, então, assim, aqui é a casinha do consultor ABAP. Consultor funcional precisa saber disso? Não precisa saber disso, a gente chama o ABAP, se o utilizador tiver com algum problema, passa para ele, ele que tem que saber isso, não é a gente não, tá? Galera que vai para o ABAP, seja bem-vindo, aquela ali era a casinha de vocês, tá? Então, aqui eu estou dentro de uma transação de criação de requisição de compras. Deixa eu voltar aqui para o meu ambiente principal. Eu gosto muito dessas 3 bolinhas e vocês também vão gostar muito delas, que é o voltar, o encerrar e o finalizar. Então, estou aqui... Aqui eu aprendo a me movimentar para tudo quanto é lado. Do lado eu tenho um binóculo que eu posso procurar aí algumas coisas dentro dessa tela. Aqui em cima eu também tenho uma barra de menus que me oferece algumas opções também. Eu gosto muito dessa barra de menus quando eu estou procurando algum parâmetro. E falando em procurar parâmetro, vou voltar aqui para o menu inicial. Essa aqui é a cara do menu inicial. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui é fazer alteração. Quando vocês forem estudar, colocar sempre na transação que vocês estão, que conforme vocês vão navegando, isso aqui vai alterando e vai mostrando a transação que vocês estão. Vou entrar na SE16N, que é uma transação comum a todos os consultores, que é a transação onde a gente vai exibir tabelas. Lembra que eu falei para vocês da tabela, que o SAP é um sistema que roda em cima de tabelas? Então, para a gente acessar a tabela, a gente precisa de uma transação. E a transação é SE16N, tá? Vou dar um Enter, abrir aqui na exibição geral de tabela. A tabela também tem um código. Vou chamar aqui para vocês uma tabela muito interessante, que é a tabela do mestre de materiais, é a tabela MARA. Então, MARA é como se fala mesmo, M-A-R-A, MARA. Vou dar um Enter. Aqui na parte de baixo, nos critérios de seleção, eu vou ter N filtros para oferecer para essa tabela. Eu vou ter muitos filtros mesmo. Eu vou ter aqui, porque ela vai me exibir todos esses campos que eu quiser. Então, se eu não oferecer nenhum filtro para ela, aqui está um número máximo de ocorrências. Eu vou tirar, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um ambiente de treinamento, tá? Vou mandar rodar, ela vai até ficar nervosa e vai demorar um pouquinho, porque é uma tabela muito, muito, muito grande. Então, eu estou chamando um quantitativo de dados, assim, muito grande. Então, ela vai demorar um pouquinho, porque ela vai trazer aí muitos e muitos e muitos dados. Isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Às vezes, na empresa, o utilizador ele está precisando de um relatório e ele não estabelece nenhum tipo de filtro para esse relatório. Olha quantas entradas que ela trouxe, e isso a gente está falando de um ambiente de treinamento, tá? Uma tabela de dados de um ambiente de treinamento, não é um ambiente real. Trouxe somente 548.245 ocorrências. Então, assim, é muita coisa. Aqui a gente tem o código do material, aqui a gente tem a data de criação, a data de cadastro do material, quem cadastrou, quem modificou, a gente tem e qual tipo de material. A gente tem aqui uma série de parâmetros, tá? Eu não vou usar essa tabela porque ela é muito grande. Eu vou estabelecer aqui um filtro para ela. Então, dentro da tabela MARA, deixa eu ver, eu quero um material que foi criado agora no mês passado. Deixa eu ver aqui
Pode ser de 1º de outubro de 2024 até, deixa eu ver, até o Você dia colocou 18. 2014. Eu coloquei 2014, tá vendo? Você já tá bom para ser analista, hein? 2024, obrigada. 18/10 de 2024. Vou dar um Enter. Vou mandar ele selecionar. Selecionei, está aqui a minha entrada de valor 1.10, 1.2024. SAP opera com ponto, tá, gente? Não opera com vírgula, não, salvo campos que sejam mandatórios trabalhar com vírgula. Por exemplo, preço, tem uns campos que são mais sensíveis. Vou mandar ele rodar aqui, vou ver o que ele encontra. Opa, encontrou aqui um monte, mas já reduziu bastante. Deixa eu só tirar aqui um número de ocorrências, pronto. E vou mandar ele rodar. Demasiadas linhas podem dar origem a estouros de memória. Ele ainda trouxe aí 548.245. Caraca, o que eu vou fazer para reduzir aí esse monte de informação? Se eu coloquei de valor até de valor, será que se eu puxar aqui para o outro campo, será que ele vai conversar comigo? Se eu colocar aqui, em vez de entrada múltipla, a de valor até valor, se eu colocar só 2 valores aqui, 18.11.2024. Vamos ver se ele vai puxar? Olha, ele só trouxe 2 entradas, hein? Então, quando eu coloquei... Espera aí, rapidinho. Quando eu coloquei aqui a entrada de valor até valor, ele vai buscar dentro de um intervalo. Então, ele vai buscar do dia 1/10 de 2024 até o dia 18/10 de 2024. Quando eu coloquei aqui de 1/10 a 2024 e 18/11 de 2024, ele me trouxe só 2 ocorrências. Então, a gente volta lá atrás na teoria dos conjuntos. Quando a gente estabelece para o sistema parâmetros de intervalo e quando a gente oferece para o sistema parâmetros de e ou, tá? Isso é muito legal e a gente pensou que a gente nunca ia usar teoria de conjunto para aprender alguma coisa. Sim, a gente aprende. Então, aqui eu tenho 2 materiais que foram criados, por exemplo, no dia 18/11. Não tenho nenhum material que foi criado no dia 1/11, mas tenho 2 que foram criados no dia 18/11 pelo ASASAP 43, que eu não sei quem é, depois eu vou ver quem é. Quem levantou a mão aí pode falar. A professora, quando mostrou há bocado a ocorrência, foi do dia 1 de outubro ao dia 18 e fez Enter, assumiu como número de ocorrências 21 no total de 548.000. Sim, perfeito. Aqui, Foram as vamos 21, fazer de sim. novo? 18/11 Do de 10. 2024. Não, 18/11. Hoje. Só que eu Mas há preciso bocadinho acho vir que pôs aqui no 10. dentro. Não, pus no 11. Pus no 11. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ela não vai aparecer aqui, não. Mas pus no 11. Pus no 11. Vamos ver se a Maria, né? Falou Ana que vai Catarina. dar, que deu 21. Ana Catarina. Falou que deu 21, né? 21 Vamos lá ver. transações no âmbito das 21 548.000. ocorrências. 21 ocorrências. A Não, idade aqui deu 37. 37. Puseram Vamos o voltar 18 lá de e vamos outubro, fazer o deu que você 21. falou. Então, vamos lá. Certo? Sim. Vou Deram dar? Enter. Não, só vim aqui e mandar executar, tá vendo? Aqui Sim, nesse sim. relógio com pisco. Sim. Dá 21. 21. Aí, Maria, gostei, viu?
Já analisou e o dado bem analisado. Vamos fazer outra coisa, então? Aqui eu tenho 21 ocorrências. Se eu quiser extrair essa planilha para trabalhar ela num Excel, para fazer um Power BI, alguma coisa assim, Faz um import, sim. faço um import. Onde é que eu faço o import, a Ana sabe? Ora, lá em cima, no menu, ora, deixa-me cá ver. Assim, de repente, será aquela seta, o terceiro ícone do lado direito? Não, é aqui embaixo, ó. Eu tenho um ícone aqui só para exportar, tá vendo? Pensei que fosse lá em cima no Aqui, ó. no menu principal, sim. Não, aqui embaixo, ó. Junto à Sim. tabela, eu tenho um ícone aqui só de exportação. Eu posso exportar tanto em HTML quanto em qualquer outro tipo, Sim. e vou pedir para ele exportar em planilha eletrônica. Sim. Aqui eu posso pedir ou selecionar o formato, ou pedir em formato Excel, ou pedir em OpenOffice, em algum outro documento. Eu vou pedir em XML. Sim, vai passar para uma folha. Sim. Permitir. E ele vai passar para o Excel, correto? E ele vai passar para o Excel. Eu trabalhei com o SAP. Tá, logo se vê. Esse arquivo que a gente está vendo é que a gente pode trabalhar com ele de N formas. Aqui a gente pode trabalhar com filtro. Eu faço os alunos, né, nas academias fazerem cruzamento de dados com tabelas. Então, às vezes, eu preciso de uma tabela que me ofereça o dado de material por centro, por organização de compras, por centro de custo. E eu não tenho essa tabela no Standa. Então, eu sento com o aluno e a gente vai ver em quais tabelas estão esses dados. Então, aqui, por exemplo, não me interessa a tabela criado por, eu posso excluir e também não me interessa a tabela modificado, a coluna modificado por, posso excluir também. Então, eu vou trabalhando aqui as colunas que me interessam e vou trabalhando outras colunas, outras tabelas também. Então, assim, isso faz parte de uma geração de reporte. Isso aqui a gente oferece para o utilizador e os utilizadores adoram isso, adoram. Então, assim, além da gente trabalhar não só com a análise desse dado, a gente trabalha também com a geração de relatórios para análise de dados. Então, assim, é uma das partes bem gostosas. Falando aqui, eu falei, não falei do layout. Então, deixa eu sair daqui tudo e mostrar para vocês que eu posso fazer o layout nessa tela. Posso fazer o layout depois que eu entrar. Então, ó, eu vou clicar 2 vezes no servidor, posso fazer nessa tela aqui. Opções, design visual, vocês vão ver aqui configurações de tema, se quiserem mudar o tema. A gente trabalha sempre nas academias com SAP Signature Theme, é o tema que todo mundo trabalha. O Rodrigo gosta mais de outro tema também. O Rodrigo cada consultor tem o seu vício, vamos dizer assim. Tem configurações de cor também, pode fazer uma alteração na configuração de cor do sistema. Eu gosto muito dessa parte aqui do design interativo de exibir caixas em drop-down, também gosto bastante, porque vai facilitar muito a gente na hora da navegação. Então, assim, são algumas coisinhas que a gente vai vendo nas academias, vai ensinando e vai passando por elas. E aí, só isso tudo.